Fala galera, continuo na minha jornada para fazer críticas dos filmes do Oscar, até porque a maioria estreia regularmente nos cinemas nesse período, né? Foi o que aconteceu com boa parte dos filmes de janeiro que eu comentei, e é o que vai acontecer com alguns filmes de fevereiro. Tem filmes que chegam até março aí, né? Até depois do Oscar, inclusive, o que é uma parada um pouco absurda. Mas a crítica de hoje é de No Other Land, que não tem um título em português, até porque ele não tem um lançamento previsto aqui nos cinemas brasileiros, né? Ele é um filme dirigido por dois israelenses e dois palestinos, está indicado em melhor documentário, talvez seja um dos favoritos a melhor documentário, inclusive, e ele não tem essa estreia. Inclusive nos Estados Unidos o filme está sendo exibido nesse momento, nesse período, e totalmente independente, né? Informações do próprio Instagram de um dos diretores, que é o Basil, que aparece no filme boa parte do tempo. O filme foi lançado de forma completamente independente, porque ele não tem uma distribuidora forte por trás. E aí, como que ele chegou no Oscar, né? A gente fala muito sobre campanha, ele chegou no Oscar por conta dos festivais, nesse caso. E para documentário isso funciona muito. Para documentário é um caminho um pouco diferente, porque tem um comitê que elege os documentários. Tanto que muitos documentários badalados, tipo do Superman, ficam de fora. Esse comitê ele faz uma seleção bem mais detalhista dos documentários. E aí a força que No Wonderland foi construindo nos festivais ajudou, né? Ele foi lançado no Festival de Berlim, depois ele foi exibido no Festival de Cannes, e por aí ele foi fazendo uma jornada bem legal de festivais. E qual que é a história desse documentário? A história desse documentário fala sobre a destruição de uma vila chamada Massafer Yatta. Espero ter falado da forma correta. Por soldados israelenses, né? É uma vila palestina localizada na Cisjordânia. Israel fala que esse terreno onde eles estão há 100, 200 anos na verdade um terreno de propriedade do exército israelense, algo que depois vai ser revelado o motivo de como isso aconteceu, então não vou contar, apesar de não ser nenhum segredo, né? Se você procurar na internet você encontra tudo. E aí o Basil, que é um ativista palestino, ele vive nessa cidade. Ele nasceu nessa cidade, vive nos arredores dessa vila. E essa vila começa a ser destruída. Então os soldados israelenses vão lá, destroem as casas, para deixar as pessoas desabrigadas mesmo, e destruindo aquilo ali aos poucos. E o Basil, como um ativista, ele pega a câmera e começa a filmar isso. O que chama a atenção em primeira instância do Yuval, que é um jornalista israelense, que vira amigo do Basil, e aí eles começam a tentar cobrir isso, levar isso para o mundo, levar essa destruição de Massafayata, tornar isso global, né? E aí culmina no documentário, que é dirigido por outras duas pessoas, que é a Rachel Sor e o Randall Balal, de novo, um israelense e um palestino. É meio que um coletivo, eles criam um coletivo para produzir e lançar esse filme. Mas falando sobre o filme em si, é um documentário muito pesado. É um documentário muito difícil de assistir. Ele não é longo, ele tem tipo coisa de 1h30 de filme. Só que ele é muito sufocante. Ele é. Obviamente, né? E aí tem mais uma informação, né? Os próprios diretores eles divulgaram o filme na internet. Apesar de agora ele estar passando nos cinemas americanos e tal, ele já está disponível na internet porque os próprios diretores disponibilizaram ele. Justamente para espalhar o filme. A ideia, e eu vou falar isso mais pra frente, né? É que seja um filme denúncia. Então, o objetivo deles não era ganhar prêmio, não é lançar nos Estados Unidos e ganhar dinheiro com bilheteria. A ideia é que o filme seja visto por um maior número de pessoas para denunciar o que está acontecendo ali na cidade, a forma desumana como os israelenses atacam os palestinos e massacram essa cidade, essa vila em particular, né? Então, o objetivo deles é divulgar o filme, é mostrar o filme para geral. Então, se você procurar na internet, você vai achar. Os próprios diretores divulgaram o filme, né? E aí eu assisti em casa. E eu vou admitir que eu pausei o filme algumas vezes, porque eu tava me sentindo sufocado, eu tava... Gente, sabe, é aquele filme que ele parece que ele exige que você tenha algumas pausas para respirar, para digerir o que você tá vendo, sabe? E essas pausas não fazem mal, sabe? Tipo, tem alguns momentos de desumanidade que deixam mal. E é até por isso que eu já terminei o filme falando, cara, gostei muito, porém eu não quero rever esse filme tão cedo. É um filme que, tipo assim, eu não quero rever. E não é porque
sei lá, sabe, o filme é ruim, como eu disse, eu gostei muito do filme, mas é muito pesado, é muito doloroso, sabe, vai desde destruição de escola, momentos de violência descabida, perfuração de cano de água para deixar as pessoas sem o que beber em um local que é relativamente desértico, né? A expulsão das famílias, a ausência de assistência mínima para um cadeirante, que é um dos grandes casos, né? O filme ele não se concentra em casos específicos, mas esse é um dos casos principais, que é um morador que ele toma um tiro em um desses ataques, ele fica tetraplégico e ele continua morando na vila, especificamente numa caverna suja, imunda. E não podem construir um quarto para ele, porque senão o quarto vai ser destruído. Então, ele tem que continuar morando numa caverna imunda, mesmo sendo tetraplégico, sabe? Tipo, condições desumanas de vida mesmo. É, e é muito difícil ver isso, sabe? E aí eu não tô negando que isso tá acontecendo, que isso aconteceu no passado, mas ainda está acontecendo ali na região da Cisjordânia, da faixa de Gaza e afins. Mas é muito pesado, sabe? E tem um fator que deixa tudo ainda mais pesado, que não é por ele ser documentário, tá? É uma característica da linguagem documental, mas não é a única. Mas aqui a gente tem um lado documental que é o da primeira pessoa. A gente acompanha quase tudo pela lente da câmera do Basil. Então, a gente sabe que é ele ali por trás, mas a gente tá vendo tudo pelo ponto de vista dele. É quase que um filme em primeira pessoa e em diversos momentos. Então são momentos de ataque que é tipo assim, o público é transportado para aquele momento. E é um bagulho chocante, sufocante, agoniante, sabe? Você quer sair, o que faz pleno sentido, e pode até ser visto como elogio, considerando que a gente está falando, como eu disse, de um filme denúncia. E não só um filme denúncia, tá? É cinema de resistência em seu estado mais puro. Porque o Basil, ele é perseguido, literalmente perseguido por estar com sua câmera na mão. É literalmente aquela ideia de usar muita filmagem amadora, e não só filmagem amadora, sabe? É a linguagem do jornalismo de guerra mesmo. Então, é o Basil indo pro meio da pancadaria, pro meio da batalha, entrando na frente de tanque e tudo ali, com a câmera na mão. Então ela treme. Tem essa parte da primeira pessoa. E é tudo para dar corpo à denúncia. Tem um momento específico do filme, que aí eu acho que ajuda a falar sobre essa parte da denúncia, que eles falam sobre uma visita do Tony Blair. Um dia em que a mãe dele, inclusive a mãe do Basil, que também é ativista, né? Ela tem uma contribuição importante na construção da escola, que depois nesse filme a gente vê ela sendo destruída. Isso se espalha mundialmente. E o Tony Blair, que na época era primeiro-ministro britânico, visita a vila. E os israelenses iriam destruir a escola e outras casas. E aí, por conta da visita do Tony Blair e do fato dele levar isso pro mundo, a destruição é cancelada momentaneamente. E passa um tempo sem essa destruição, né? A escola dura um tempo, inclusive. Fica claro que, tipo, essa parada de espalhar pro mundo tá muito enraizada no Basil. Então, é isso, sabe? Ele quer se jogar na frente da bala, basicamente com a câmera na mão, para mostrar o que está acontecendo, espalhar para o mundo e assim, talvez, sei lá, conseguir mudar essa realidade, né? Esse que é o caminho que eles usam. E nessa ideia da câmera sendo usada como arma, né, do cinema de resistência, do filme denúncia, que tudo se junta, na verdade. Não tem uma coisa ou outra, sabe? O fato de ser cinema de resistência e ser cinema de ser um filme denúncia se confunde completamente aqui. Ver o cinema como esse papel de transformação, tudo que se mistura muito, ao mesmo tempo uma característica da linguagem do filme, mas também é um veículo para mostrar essas atrocidades. Então, não é de se estranhar que o filme coloque tanto foco nessas cenas de choque. As cenas de choque, elas têm um papel importante no filme denúncia. É inegável, sabe? E aí também entra um detalhe que eu acho que é importante de falar, que mesmo sendo um coletivo entre palestinos e israelenses, não tem essa ideia de que muita gente fala, né, dos documentários isentos, de tem que mostrar os dois lados. Então mostra o lado dos palestinos, mas mostra o lado dos israelenses. Não. Tá todo mundo unido para mostrar, para denunciar o que está acontecendo ali na vila, de forma muito específica. Não tem dois lados, não tem isenção. É um filme que ele se joga completamente para um lado dessa denúncia. E por que isso é importante? Porque é por isso que a gente pode... que não é surpreendente eles priorizarem as cenas de choque, né? Quando você tem um tiro em um inocente, a violência contra crianças,
e toda aquela perseguição tremida em primeira pessoa, tudo isso choca. E o choque é bem-vindo aqui, porque como o filme denúncia como cinema de resistência, o choque ele tem esse papel importante. E não só isso, eu acho que socialmente e psicologicamente o ser humano ele está mais... ele tende a olhar para as coisas em um mundo onde a gente está sendo bombardeado por muita informação, muita coisa. A imagem de choque conduz o olhar do ser humano de forma muito... E aí a gente entraria em toda uma outra discussão que não é esse o local, não é esse o momento, sabe? Mas eu acho que é inegável. Quando a gente vê uma criança tomando um tiro, poxa, é um bagulho chocante, sabe? Que você fala, todo esse resto de informação meio que fica de lado pra você olhar o que é aquilo. Então, o filme, ele faz isso. E todos esses momentos chocantes são o que fazem ele ser um filme que eu não quero rever tão cedo, sabe? Mas com a consciência de que ele tem um lugar. Ele até me lembrou, por esse peso, esse choque, principalmente esses momentos de choque, o 20 Dias em Mariupol, que foi o que esteve indicado no Oscar passado, né? Sobre a guerra da Ucrânia, um filme extremamente pesado. Só que ao contrário de 20 Dias em Mariupol, que eu acho que é um grande jornal sensacionalista de 1h30, que fica perseguindo sangue a todo momento e sem pausa. E talvez isso tenha um motivo, né? De fato, ele estava vivendo uma realidade em que era sangue a todo momento, 24 horas por dia, um medo 24 horas. Eu não discordo. Mas eu acho que tem um lado sensacionalista que o No Other Land consegue discutir mais e olhar de forma mais sensível para um outro lado. O Basil, tanto o Basil quanto o jornalista israelense, que agora me fugiu o nome, falei lá no começo do vídeo, eles demonstram que eles têm um claro interesse nas pessoas e nas histórias das pessoas, sabe? Então, tem um momento de crise, tem um momento de choque, mas entre esses momentos, e ali estão os melhores momentos do filme, temos o pré-crise e o pós-crise. O pré-crise, que é aquele momento de tensão antes das coisas acontecerem, e o pós, eu acho que o pós é muito forte, porque o pós, a gente conhece essas vítimas, a gente se aproxima delas, a gente vê, inclusive, sabe, como que elas lidam com o fato de ter um israelense ali no meio delas. E, principalmente, tem uma coisa que me chama muita atenção, que eu gosto muito. A gente vê o senso de comunidade que continua resistindo. Lá no final ele vai falar que muitas pessoas saíram da vila, o que é natural. Mas a gente também vê que existe um senso de comunidade, existe um grupo de pessoas que eles estão unidos. Então, o cara que ele fica cadeirante, sempre tem alguém que leva ele para fora, para dentro de casa. Sempre tem, quando precisa buscar alguma coisa na casa do outro, sempre tem alguém que vai. É um senso de comunidade muito forte e que resiste aos ataques. E isso é muito forte, sabe? E dialoga muito bem com esse cinema de resistência. Porque mesmo em meio a tanta dor e destruição, nós temos essas passagens sensíveis e temos esse senso de comunidade que não necessariamente vão deixar a experiência menos dolorosa, sabe? Até deixa mais, porque, pô, você conhece pessoas, você não quer que nada aconteça com eles. Apesar de termos poucas histórias pontuais, pessoas que nós sabemos o nome, e que, sei lá, se ela vier a ser assassinada depois, você vai sentir muito. É muito mais sobre a comunidade como um todo. Você não quer que nada aconteça à comunidade e não a pessoas específicas. E aí a gente compartilha da dor dela, sabe? O filme ele é muito feliz nessa parte de compartilhar a dor, de alinhar os sentimentos. E aí a pancada, quando ela vem com muita intensidade, mas vem sem esse peso do sensacionalismo, sabe? Ela vem com uma parada de fato de resistência, de ser uma obra de resistência em meio a esse deserto de tristeza e desolação, sabe? Ser um raio de esperança. E aí, claro, a gente tá vendo uma situação que ela não chegou ao fim. Então, é um filme que ele é muito difícil de construir um final pra ele. E dele meio que cumprir esse papel de ser a esperança. Porque não acabou. E, assim, o filme foi encerrado em 2023. A gente tá em 2025 e a gente ainda tá vendo as coisas acontecerem lá. Ou seja, o filme não... A gente pode dizer que o filme não cumpriu o objetivo dele, mas é muito doloroso falar que o filme não cumpriu o objetivo dele. Então a gente tem que analisar o filme até aquele momento. E o filme ele se põe em cena como esse feixe de esperança, como essa imagem que quando ela for para o mundo vai mudar a realidade da vida da vila e da vida daquelas pessoas e talvez até da Palestina como um todo. E acaba sendo mais doloroso ainda a gente saber que não aconteceu, sabe? Uma parada de obra inacabada que torna tudo mais pesado ainda.
Mas é um filme muito interessante, como eu disse, ele não tem previsão de ser lançado oficialmente nos cinemas brasileiros. Talvez seja se ganhar o Oscar, por exemplo. Mas documentário já é muito difícil de lançar no cinema, né? A gente tá vendo aí, tipo, Superman foi dos poucos documentários que tiveram rodagem nos cinemas nos últimos anos. Então já é um gênero que é difícil de ver, mas fica a dica, principalmente para quem quiser assistir na internet. Eu dei 4,5 de 5, é um filme muito pesado. Se prepare para assistir ele. Não é um filme leve, não é um filme tranquilo. Ele é cinema de resistência e denúncia purinho, purinho, por 1 hora e meia. Mas é muito um filme muito importante, muito, muito interessante de ser assistido também.